Marcela, Marisa. Oi, Marisa, bom dia. Marisa do Ameri. É a Marta, Max, Mirta. Mirta, você tá aí, Mirta? Sueli, o Tiago. A É que Mirta se está olhar os sim. dois, acho que tá faltando gente ainda, viu? A Vamos Mirta, esperar mais pelo 5 menos, minutos? O tudo que bem. vocês acham, gente? Tudo bem. A Mirta está presente, ela está aí. Isso aqui embaixo. Bom dia, Oi, seu João. bom dia, que é a agente comunitária Sol, tá? Oi, Presente. Sol. Bem-vinda. Bem-vinda. Então, esse mês, a partir de segunda-feira, estarei de férias, tá? E o Leandro que vai ficar no meu lugar aqui. Tá bom, ok. Tá bom? Bom dia, Ótimo. gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Mirta. Leni, a Giane está de férias, tá bom? Ela só volta Tá. segunda-feira. Ok, sem problema. Ok, Mauro, obrigada, mas de qualquer forma a gente vai ter que discutir, né? Porque eu preciso formalizar essa decisão, tá? O Mauro escreveu aqui, ó, no chat, fizemos uma reunião do Observatório de Saúde do Jabaquara, foi decidido contra a eleição online, tá? Embora a gente já tenha essa impressão, né, pelo que conversei com os conselheiros, mas a gente vai ter que formalizar isso, essa questão em ata, para eu poder encaminhar para a Sudeste essa proposta, tá? Aí ele continua escrevendo, a proposta foi de que se preenchessem as vagas com os usuários via Movimento Popular de Saúde. A Andréia do Catarina fala que informo que estou com problemas no microfone, tá bom? Então ela está sem microfone e o Mauro está ajustando o microfone dele também, certo? Outra proposta foi de que as reuniões sejam semipresencial, com até 4 conselheiros na unidade. Fala. Bom, isso aí a gente vai discutir primeiro a questão da eleição, e aí, se a gente tiver um tempo, a gente pode até ver também das unidades, né? Porque, Leni, por enquanto, não há novidade. Oi, pode falar. Aproveitando que é um tema que não está na pauta da reunião, você colocou no Zap, bom dia, senhores conselheiros, a pedido da doutora Cida, supervisora adjunta, gostaria de saber se existe algum conselheiro interessado a receber o bilhete único, além dos membros da comissão de obras. Caso alguém tenha interesse, favor me chamar no privado e fornecer o nome e CPF. Prazo seria hoje, dia 5. Então seria interessante fazer essa chamadinha, né? Então, eu pus nos 2 conselhos, porque, assim, quem é menor de 65 anos não tem direito ao bilhete único, né? É isso? Menor de 65 anos, tá bom, Deus está vendo. E aí, então, alguns conselheiros já se manifestaram, né? Porque eles são maiores de 60, mas abaixo de 65. Então, já se manifestaram interesse em ter o bilhete único para, no final, o fim. O objetivo é de visitar as unidades, né? Visitar as unidades e o acompanhamento das obras das unidades que estão em reforma, né? Então, no Vila Mariana, nós temos um conselheiro que já se manifestou e gostaria de ter esse bilhete, então é para este fim. Só eu queria esclarecer que quando a gente vai fazer visita nas unidades, primeiro é que os conselheiros devem ir em pares, né? No mínimo em pares, né? Que sozinho não é adequado ir, né? Nas unidades. Tá? E sempre ou com um trabalhador ou acompanhado de um outro usuário, tá? E a gente vai fazer a solicitação. A solicitação não implica no atendimento automático. A doutora Cida vai encaminhar esse ofício, esse memorando junto com os nomes
e CPF dos conselheiros, tá? E a gente vai aguardar, porque a gente não tem certeza, mas nós vamos solicitar, tudo bem? Neni, Tá, vamos então, começar quem quiser- já. Ô, Nelly, eu gostaria de também fazer uma pergunta. Pois não. Eu estou aqui com a Solange do meu lado e trabalhador não tinha na época o bilhete. Não, mas o agente Mas comunitário. os agentes comunitários, que ela é agente comunitária. Sim. Só que é assim, a gerente antigamente levava porque tinha carro. Hoje, quem não tem o automóvel, então como que fica quando abrir as reuniões para essas pessoas, Principalmente os trabalhadores que não têm o bilhete, igual as agentes comunitárias, o do Paves, O APA tem. né? Como é que vai ser o procedimento? Bom, a gente pode fazer o seguinte, eu vou mandar o usuário, está mais do que justificado, né? Porque pelo deslocamento. O que a gente pode, primeiro, a Cleone está aí, né, Cleone? A Cleone está. Cleone, você está aí ainda? Oi, eu estou. Só que eu estava numa ligação, Neni, agora. Então, Cleone, é o seguinte, Tá vendo? a gente está fazendo uma solicitação para a Sudeste de bilhete único para os conselheiros, né? No caso, nós temos conselheiros trabalhadores também, né? E, assim, eu não sei se é adequado a gente pedir, se a gente pode pedir para, por exemplo, no caso do Clara, que tem uma agente comunitária que é conselheira, né? Ela representa a unidade junto ao Conselho do Jabaquara. Então, se é possível, acho que a gente pode pedir, né? Eu acredito que não tenha problema. Para ela, no caso especificamente, acho que não teria problema. A gente solicitar o bilhete único de trabalhador para este fim, para participar de Ô, Leni, uma ressalva. O Lourdes também tinha agente que era, o Campestre também tinha, o Americanópolis também tinha. Quase todas as unidades tinha agente comunitária que era do conselho, né? Seu João, o COPC também tinha. Eu acredito que, pelo menos para os agentes comunitários, para os PABs, acho que não teria problema. Para o trabalhador, né, já para o colaborador das unidades, eu tenho dúvidas, não sei. Porque se a pessoa, no caso hipotético de começarmos a ter reuniões presenciais, tá, Cleone? Eu não sei se no caso, por exemplo, a reunião é às 9 horas, se é feito na região do Jabaquara, por exemplo. A pessoa pega a condução. Eu não sei se sobrepõe ter bilhete único, entendeu? Porque a pessoa não iria para a unidade. Teoricamente, ela iria para a reunião, não é isso? Isso. No caso do agente comunitário que não tem Vale transporte, né? O gerente pede o reembolso. Então, isso ele recebe no salário dele. Se tiver as reuniões forem, a gente já tiver esse cronograma de reunião, ele pode até pedir antecipadamente. Se é alguma reunião extraordinária, é pedido o reembolso posteriormente, mas dá para pedir sim, pode fazer isso. Agora, no caso dos funcionários, dos trabalhadores que recebem vale transporte, será que eles poderiam receber bilhete único? Será que teria algum problema? Não sempre, tá, Leni? Se tiver alguma mudança de percurso, uma condução a mais, alguma coisa que sai daquele valor que ele já recebe, a mesma coisa. A gente faz um ofício e pede esse reembolso. Tá, então, na verdade, eles não precisariam ter, no caso, eles não precisariam ter o bilhete único, os trabalhadores, então. Isso, né? A gente trabalha com reembolso. Tá bom, tá bom. Deu para entender, gente? Deu para entender, seu João? Deu, Nelly. Sim. Não, eu estou falando porque na nossa situação, Americanópolis, o Lourdes, o Vila Clara, se, por exemplo, a reunião for na supervisão, são duas conduções, né?
Então, mas o que a Cleone está explicando é o seguinte, por exemplo, as nossas reuniões, tanto Vila Mariana como Jabaquara, são fixas, tá certo? Aham. Então, dá tempo da pessoa pedir, se ela não recebe vale transporte, a gerente pode já informar, não é isso, Cleone? Ela pode já informar e aí é reembolsado o valor que foi gasto, não é isso? E É isso mesmo. E quando Ok. o colaborador recebe VT e ele usa uma condição a mais para vir para a supervisão, digamos assim, ele também será reembolsado havendo a informação antecipada, tá bom? Ok. Tá bom? Leni, são quase 9h15. É bom iniciar a gravação e iniciarmos a reunião. Senão isso Podemos, aqui vai então, longe, deixa eu não. ver. Acho que já tem bastante gente, acho que já dá para começar, né? Leni, Então, a oi. Andresa do Freud não está conseguindo entrar no link que ela recebeu. Será que é alguma forma da gente... Eu posso passar pelo WhatsApp. Ou você não tá, você recebeu, Cleone? Eu Pelo WhatsApp, não? recebi no e-mail só, Leni. Então, E aí eu... deixa eu ver se eu passo para ela daqui. Ô, Leni, eu passo para Oi. ela daqui já no meu Passa. celular. Tô passando, tá bom? Tá bom, querida. Obrigada. Então, vamos lá. Então, eu vou começar a gravação, tá? A partir deste momento, essa reunião será gravada. É uma reunião extraordinária dos conselhos gestores de Vila Mariana e Jabaquara. Essa reunião foi convocada por uma necessidade da Coordenadoria Sudeste, que nos solicitou um posicionamento a respeito de eleições online. Então, este é o assunto principal, e eu gostaria, então, primeiro acho que não sei se todo mundo se conhece, vocês gostariam de fazer uma breve apresentação? Porque estão as duas supervisões aqui, né? Os dois conselhos. Eu gostaria de fazer uma pergunta antes, Leni. Pois não? O representante da supervisão está presente? Só estou eu. Sei. Qual o motivo que o Dr. Mércio não pôde comparecer? Porque é uma reunião. Não, é uma reunião só que eu tinha colocado para ele que o assunto era apenas esse, era só sobre as eleições. De Então, ele qualquer estará forma, nas reuniões ordinárias, estará ele ou a doutora Cida. qualquer reunião, mesmo extraordinária, tem Sim. que haver a presença dele ou da doutora, principalmente dele, tá? A doutora Cida Sim. já é uma adjunta dele. Isso. Então, tem que justificar a não presença dele. Ok, tá. Foi uma falha minha, tá? Eu falei, olha, o assunto é esse, a pauta é apenas essa, né? E isso vai ser decidido com o conselho. Como eu represento, né? Então, eu achei que era uma situação que não havia necessidade premente da participação dele, mas eu peço desculpas que fui eu que interpretei de forma equivocada, tá? Ok. Tá? Então, aqui, eu só queria, então, vamos ver o quórum, né, que nós temos aqui, porque é uma decisão importante a ser tomada. De conselheiros, nós temos o Alberto Quintino. Alex Albuquerque, você é conselheiro? Alex Albuquerque, você está presente? Você consegue falar, não? Bom dia. Eu sou da comunidade, eu sou conselheiro, já fui conselheiro municipal já. Sim. E eu faço parte da Consabeja. Ah, ok, muito bem-vindo, tá? Obrigada. É que eu estou meio perdida em relação ao total de conselheiros, eu preciso confirmar, tá? Do Geraldo, quem está? É a Bruna? Bruna não, quem está presente pelo Geraldo? Bom dia, Arielle. Arielle, bem-vinda, Arielle. Obrigada. Oi? Uma questão de ordem, eu sugeri o seguinte. Não.
Quem é conselheiro se apresenta para poder saberem que e você ter o número de conselheiros. Ok. Eu sugiro Ok. isso, se o pleno aprovar. Todo mundo concorda, gente? Ok, eu, Max Kreutz, da UBS Canaã e da Supervisão Técnica de Saúde da Subprefeitura do Jabaquara. Presente. Ok. Eu sou a Mirta, da STS, Supervisão Técnica de Saúde, Vila Mariana. Eu sou André Bernardino, do Jardim Lourdes e Hospital Saboia. Não, é para se apresentar apenas que é conselheiro da supervisão. Ele é conselheiro, ele é Também sou da conselheiro também. supervisão. Ah, então Da tá. supervisão. Jabaquara, Vila Mariana. Beleza. Meu nome é João Batista Mariano, sou conselheiro da Supervisão de Saúde Vila Mariana, Jabaquara. Espera aí, mas... Pode falar, Sol. Pode falar. Ela tá me ouvindo. Bom, eu sou agente comunitária aqui do Vila Clara, supervisão Vila Mariana, Jabaquara, do segmento trabalhador. Ok, bem-vinda. Próximo. André, fecha o teu microfone, por favor. Não tem, mano, não tem abacate. Abacate lá, corta lá e limpa ele para ver se tá bom. Não tem nem leite. Não. Agora não vou fazer, não. Tem uma caixa lá na Não. caixa. Tenho, vi. Não tem. Viu, amor? Não, não vou, não. Então, a Marta, né? Marta, conselheira. Marta Cleone. Bom dia, meu nome é Marta, eu sou gerente aqui do OBS Parque Imperial, e aí é o segmento gestor, né? Bom dia, eu sou a Marcela, gerente da UBS Milton Santos, Conselho Vila Mariana. E eu sou a Cleone, supervisora técnica do CDM, Conselho Vila Mariana também, segmento gestor. Oi, bom dia. Meu nome é Jussara, sou gerente aqui da UBS Cidade Vargas, Jabaquara. Bom dia, pessoal. Sou Fátima, gerente do SECO Vila Guarani, Jabaquara, e conselheira da supervisão. Bom dia, eu sou a Daniele, sou enfermeira do Vila Clara e estou representando a gerente Afran. Tá faltando não, Cristiano. Tá faltando eu, Alberto Marisa. Quintino. Alberto Quintino, aqui do Centro de Referência da Homeopatia e Prática de Saúde, aqui da Bosque da Saúde. Leni, a Vânia também está se apresentando, que é do Marcos Pelmo, é conselheira da supervisão segmento gestor. E tem uma Andressa Jardim, né, da UBS Freud também, ela também está se apresentando, e uma que está sem microfone, que é do SECO Ibirapuera, só que não tem o nome, ela é conselheira? É Odete. Ela é conselheira. Bom dia, eu me apresento também, sou a Cláudia, gerente da UBS CUPC. Bom dia, Cláudia. Bom dia. Eu sou a Marita, sou assistente social da UBS Americanópolis e eu sou suplente do segmento trabalhador do Conselho do Jabaquara. Isso. E falta a Alcira, né, Alcira? Alcira está aí ainda, não? Oi, estou aqui. Bom dia, Alcira, gerente da UBS Americanópolis. Bom dia, eu sou Sulamita, gerente da UBS Vila Canaã. Ok. Acho que estamos todos apresentados, e sou eu, né, Leni, pela Supervisão de Saúde Vila Mariana e Jabaquara, tá bom, gente? Então, acho que já estamos... Sou o Tiago, deixa eu te fazer uma coordenador do AMA Santa Cruz. Isso, Tiago, ok, obrigada. Posso fazer uma pergunta, Leni? Sim, pois não? Você quer ajuda no chat e levantamento de mãos? Eu Quero. posso te ajudar, tá bom? Quero, tá bom. Obrigado. Gente, então acho que a gente pode começar já
Nós temos número suficiente, eu só não sei o Cristiano. Cristiano, você está presente? Está sem microfone? Fala para qualquer coisa, quem está sem microfone, escrever no chat que eu falo aqui. Isso, por favor, tá, gente? Então, nós vamos começar a reunião falando do decreto, de onde que veio essa solicitação. Nós tivemos reunião das assessoras de gestão participativa da Coordenadoria Sudeste, onde foi solicitado, a partir do decreto que eu até coloquei no WhatsApp dos grupos dos conselhos, aqui eu vou apresentar 44658, de 23 de abril de 2004. Não, 2004 não, Max. É o que está aqui no decreto, está aqui. 2004? Tá aqui na minha mão. Deixa eu achar ele aqui. Está aqui na minha mão. Você quer o ler, PDF para mim? Quer que eu leia ele todinho? Não, porque na verdade, ele é curtinho, né? O decreto é 59.283. De 83 e 16 de março de 2020. Tá. Aí tem aqui, publicado no dia 19 de março de 2021, né? Aí, porque o principal é o item 4, né? Você pode ler para mim, Max? Claro. Item 4. Como projeto piloto, as coordenadorias, junto com as supervisões de saúde, escolherão um conselho gestor para a realização do processo eleitoral de forma remota via plataforma, possibilitando a ampliação para os demais conselhos gestores, caso se mostre viável. 5. Essa ordem interna entra em vigor a partir da data da sua publicação. Então, vocês chegaram até, todo mundo tomou ciência desse decreto? Eu mandei, acho que só no WhatsApp, eu não me lembro se eu mandei por e-mail. Ele fala da questão da pandemia, da necessidade de manter. Eu vou ler inteiro, acho que é melhor, né, Max? Em vez de eu vou ler tudo. Gabinete do secretário, prorrogação da última ordem interna, SMS, publicado no dia 19 de março de 2021. Estabelece sobre o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde e conselhos gestores durante o período de pandemia do coronavírus. Considerando o Decreto Municipal 59.283, de 16 de março de 2020, que declara a situação de emergência, a situação... no município de São Paulo. Município de São Paulo, e define as medidas para... Define as medidas, aqui fica mexendo. Aqui. Para enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus. Pode continuar, por favor. Por favor. Considerando que as atividades presenciais do controle social envolvem aglomerações de pessoas. Considerando o Decreto Municipal 44.658, de 23 de abril de 2004, e a necessidade de manter os conselhos gestores atuantes, respeitando sua composição mínima. O secretário municipal da Saúde, no uso das suas atribuições que lhe são legalmente conferidas, resolve: primeiro, suspender as atividades presenciais do Conselho Municipal de Saúde enquanto durar a situação de quarentena pelo Plano São Paulo, evitando a disseminação da pandemia do novo coronavírus Covid-19. Segundo, suspender as atividades presenciais dos conselhos gestores de saúde enquanto durar a situação de quarentena pelo Plano São Paulo, evitando a disseminação da pandemia do novo coronavírus Covid-19. Terceiro, manter
preferencialmente o canal de comunicação não presencial, mensagens, telefone, e-mail e afins, com a comunicação de forma online, que ocorrerá por meio de plataformas digitais, com reuniões virtuais para envio de informações relativas ao exercício do controle social. Quarto, como projeto piloto, as coordenadorias, junto com as supervisões de saúde, escolherão um conselho gestor para a realização do processo eleitoral de forma remota via plataforma, possibilitando a ampliação para os demais conselhos gestores, caso se mostre viável. Quinto, esta ordem interna entra em vigor a partir da data da sua publicação. É isso aí. Então, aí a partir disto citou essa discussão no grupo, né? Que houve uma conversa entre as coordenadorias e o representante gestor lá do Fábio Salles e o Júlio Caruso, né? Que representam o Conselho Municipal, que havia essa possibilidade de realização de eleições online, no caso, um projeto piloto, né? Eu manifestei que os nossos conselhos seriam contrários, mas como eu não tinha feito esta reunião com vocês e fechado isto e registrado em ata, a gente precisaria fazê-lo, né, para que a gente formalizasse junto à Coordenadoria Sudeste e por conseguinte, com o Conselho Municipal, que não aceitaríamos fazer eleições sem ser presenciais, embora estivéssemos com os dois conselhos, com os mandatos vencidos, com as nossas unidades praticamente todas, com o mandato, todas as unidades da nossa região estariam com o mandato vencido, né? Então, ficou esse impasse e foi necessário, então, a convocação dessa reunião extraordinária, tá bom? Então, gostaria que os senhores conselheiros se manifestassem, né? Porque isso vai ser registrado em ata, essa votação, tá bom? Leni, o Elias está com a mão levantada já faz um tempinho. Pode falar, Elias. Para fazer uma reunião online, para eleição, Leni, quem tem direito a voto? Quem votaria? Então, a gente não tem clareza de nada, porque foi pedido... Leni, Oi. Eu estou pedindo para a Vita entrar, porque ela vai ter reunião com o Conselho Municipal, vai ter reunião daqui a pouco com o secretário. Eu estou pedindo para ela entrar, pelo menos para dar um informe. Eu já autorizei, Mirta. Em relação a isso que eles vão conversar. Isso, tá ótimo. Tá bom? Tá. Agora, quando quiser que eu leia o chat, o Mauro, o Cristiano colocou alguma coisa. Pode. Então, deixa só o Elias terminar. Elias, pode continuar, desculpa. Aí a Mirta logo fala a seguir, seu João também está de mão levantada. Na UBS Geraldo, por exemplo, nós temos 4 candidatos. Os 4 teriam condições de fazer uma reunião remota? Só eu tenho aparecido nas reuniões. Não vejo os outros 3. Não sei nem quem é, na verdade. A comunidade vai votar? Se vai votar, vai ser remota também? Quer dizer, é complicado fazer uma reunião entre os já eleitos, as pessoas que fazem parte da própria funcionários da UBS, que fazem parte do conselho. É difícil para eles. Imagine fazer uma eleição remota. Gente, eu queria saber como seria feito isso. Quem teria direito a voto, como votaria remotamente. Esse é meu questionamento. Ok. Seu João, depois a Mirta pode colocar o que está escrito no chat, por favor. Tá. Seu João, pode falar primeiro, por favor?
Então, bom, eu estou falando a minha opinião e é por mim e por algumas pessoas que a gente conversou que não faz parte do Conselho da Supervisão no momento. Eles são conselheiros de saúde de outras unidades, mas não são do Conselho. Como uma nota até de repúdio a esse cidadão, que hoje eu tenho que chamá-lo de cidadão e de secretário, na maneira na qual ele determina as coisas e ele fala em rede nacional que ele é aberto ao diálogo, até hoje ele não abriu o diálogo com Vila Mariana e nem com Jabaquara. Muito pelo contrário. Ele desfez da nossa supervisão. Está dando interfonia. Jussara, do Cidade Vaga, por favor, desliga o microfone. Então, como esse cidadão, ele fez desfeita da nossa supervisão de saúde, na qual nós chamamos eles, até o Ricardo Nunes, os vereadores, a doutora Nilza, que eu sou obrigada também a respeitá-la na posição que ela se encontra hoje, mas também não teve a humildade e nem a capacidade de conversar com os conselheiros. Então, eu aqui do Jabaquara, eu repúdio isso daí, porque essa cláusula que ele pôs nessa determinação dele. Por quê? Porque o mês passado o prefeito fez o mesmo decreto e pôs que toda unidade poderia receber 4 usuários para poder fazer as reuniões. As escolas, eles abriram, estão abertas. Se está aberta para as crianças que não têm vacina, todos os conselheiros de saúde são acima de 30 anos e já são vacinadas. Então, é incabível essa cláusula que ele pôs nesse decreto. Ele não conversa com ninguém, ele está terminando com nossos serviços daqui do Jabaquara. Aqui do Jabaquara, eu falo e provo. Ele está terminando com o nosso serviço. E outra, na inauguração do terreno onde ele se propôs a fazer a UBS Guarani, terminando a reunião, ele, como homem, ele jamais deveria ter feito o que ele fez. Pôr o dedo na cara de uma conselheira participativa, de uma conselheira de unidade, desrespeitando uma mulher. É porque eu não estava na hora, no momento. Eu estava conversando com o prefeito Ricardo Nunes até sobre esses conselhos daqui do Jabaquara. Eu estava pedindo ajuda para o Ricardo Nunes e eu não presenciei, mas todos que lá estavam, todos presenciaram. É uma falta de respeito de um secretário pôr o dedo no rosto de uma conselheira de saúde em público. Isso ninguém mostrou em lugar nenhum. Isso ninguém teve coragem de divulgar em nenhum momento. Então, como maneira de repúdio, na minha opinião, eu não concordo com nada que venha desse secretário. Enquanto o Ricardo Nunes permitir que esse cidadão fique aí e junto com ele, o escalão de cima, que também não respeita igual ele, igual que fizeram com a doutora Regina, com a Regina Marchiori e com a Simone da nossa supervisão, para mim, ele não merece o meu respeito. Desculpa, mas é isso. Ô, Mirta, eu vou ter que falar rapidinho, porque a gente vai ter uma reunião preparatória antes, tá? Então, eu preciso de um informe rápido, pode ser? Mirta?
Ô, gente, deixa a Vita falar para ela poder sair da reunião. Alguém pode dar Leni, ok? Leni, seu microfone está fechado. Seu microfone está fechado, Leni. Obrigada, Marcos. Eu estava falando para a parede. Vita, pode falar, Vita. Foi da vez, desculpa, gente. Então, gente, a gente tem uma série de pendências, né, dentro do Conselho Municipal, né, e uma das pendências é essa questão do processo eleitoral, que envolve os conselhos gestores da saúde da unidade, né, e também da supervisão, certo? Porque foi feita essa ordem interna, né, de fazer essas eleições remotas, a gente também não concorda, né, a gente concorda na reposição, eu concordo na reposição, mas tem pessoas lá dentro do conselho também que não concordam, que poderia dar continuidade no conselho já existente, né, mas só que, como aconteceu com o Conselho da Supervisão Técnica da Vila Mariana, que não tinha usuário, né, então a gente teve que fazer aquela recomposição, né, na verdade não foi uma eleição, foi uma eleição, mas de recomposição, né, então esse é um dos temas que a gente vai discutir com o secretário, né, para ver o que nós vamos colocando a nossa posição, que é a posição que acho que a maioria dos conselhos também concorda, né, que essa questão do remoto ainda está muito distante para nós, né, as pessoas ainda têm muita dificuldade, tanto de equipamento como de acessibilidade, de manuseio de equipamento, então fica assim difícil mesmo ter alguma coisa remota, como a conferência, usar os meios remotos também não está dando certo, né, então esse ponto de processo eleitoral da 20ª conferência, né, sobre os contratos de gestão, de acompanhamento de contrato de gestão, então é uma série a estrutura do próprio conselho, né, é uma série de questões que a gente vai conversar com ele agora, porque ele abriu a agenda, né, para receber a comissão executiva, e então a gente vai tratar, né, desses assuntos com ele, né, de uma forma que a gente vê de uma forma que a gente vai ver se a gente tem algum resultado positivo, né? A gente acredita que sim, né? Então vamos sempre tentar levar essa questão da positividade, né, acima de tudo, né? Mesmo de algumas discordâncias, né? Mas vamos tentar equilibrar para a gente caminhar, senão a gente também não consegue dar um passo à frente, né? Então era isso, tá? Então a gente não tem muita coisa para passar para vocês, né? Por enquanto, né? Eu acho que vai esperar essa reunião para depois a gente estar passando, tá bom? Então era isso. Virta, eu gostaria de sugerir uma coisa. Prepare uma carta de renúncia de cargo do senhor Edson Aparecido e pede para ele assinar, por gentileza. Obrigado. Não tem todo esse poder, não, tá? Por gentileza, depois me escreve que eu preciso falar, viu? Tá. Então, gente, eu vou ter que sair, tá? A gente vai entrar numa reunião agora, ainda vai para conversar algumas coisas antes da reunião com ele, tá bom? Tá bom, obrigada. Por uma questão de ordem, posso falar uma coisa? Pode. Por uma questão de ordem, eu estou com um problema no computador, então eu vou pedir para o Max olhar o chat aí, o Cristiano está presente, tem uma mensagem do Mauro, tem várias mensagens aí. É possível, Max? Eu estou com um problema no computador, e aí eu estou no celular agora, porque o computador não tá funcionando. Desliga o computador e reinicia. Às vezes ele dá um boot sem querer, assim você entra de novo. Mas sem problema, eu vou lendo aqui o que está se passando no chat. Muito obrigado. Obrigada, Vita. Ô, Leni, eu levantei a mão, eu gostaria de dar continuidade à fala do seu João, porque a conselheira participativa citada fui eu. E eu gostaria de dar minha versão dos fatos, já que essa reunião é uma reunião gravada, ligada diretamente à saúde. Posso falar? Pode. O Alex estava com a mão levantada. Alex, você cede a palavra para a Sueli? Ele está com a mão levantada, mas não... Oi. Você cede a palavra para a Sueli, Alex? Tudo bem? Sim, depois dela eu falo, não tem problema. Tá bom. Então tá ok. Sueli, a palavra é sua. Bom dia a todos novamente. No dia 8/7/2021, eu, como vários conselheiros participativos, conselheiros de saúde, gerentes, pessoas munícipes, estivemos lá no terreno que vai ser futuramente as instalações da UBS Guarani Vargas, onde nós inauguramos o quê? Uma placa que não tem início da obra, não tem o término da obra e não tem o valor da obra. Depois de todas aquelas firulas que os políticos adoram fazer, de montar palanque, de falar palavrinhas bonitas para nos enganar,
o senhor Edson Aparecido, secretário de Saúde, desceu e eu fui interpelá-lo com a educação, que minha mãe me deu e meus pais me deram, perguntando para ele quando que ele iria construir a AMA de alvenaria de 2 andares que ele prometeu no Americanópolis desde 2019. Aproveitando, também perguntei para ele por que ele demoliu a AMA de lata sem um laudo de demolição. E também aproveitei e perguntei para ele por que, na atual data, no dia 8/7/2021, os funcionários da UBS Americanópolis estavam sem trabalhar por falta de salário, sendo que o orçamento da obra é de quase R$2 milhões. Ele se exaltou, ele veio com o corpo dele para minha frente, apontando o dedo para minha pessoa e falando que a obra da UBS Americanópolis aí eu perguntei, ainda falei, senhor está falando da obra da UBS ou da obra da AMA? Ele falou do Complexo Americanópolis, está indo muito bem e só não foi entregue devido à interferência do Conselho Gestor, sendo que eu estava com a camiseta do Conselho Participativo e o senhor citado nem ao menos sabe reconhecer que conselho nós estávamos. Ele foi machista, ele foi misógino, porque lá no palanque ele bateu nas costas do conselheiro participativo João Batista Mariano e deu risada e falou, aqui o conselho do Jabaquara bate forte, porque era homem, porque estava na frente das câmeras, porque lá embaixo, diante de uma mulher, fora de câmeras, ele não teve a mesma atitude. Ele não sabe... isso para mim não foi vergonha eu ter cobrado. Eu sou uma munícipe, eu sou uma conselheira participativa que estava fazendo o meu trabalho. Vergonha foi para ele, que ele é uma autoridade que não sabe falar com as bases, que ele não tem nem educação, que ele não conhece nem de saúde. O senhor Ricardo Nunes, que estava lá presente, disse que vai investir muito na saúde de São Paulo. Para começar a investir na saúde de São Paulo... essa gravação corre, eu peço ao prefeito Ricardo Nunes que retire esse cidadão, porque ele não entende de saúde, ele não é médico, ele é um professor de história, que há muito tempo está contando história, tanto no território da Vila Mariana como do Jabaquara. Então eu aqui deixo a minha nota de repúdio, e sei que isso vai estar gravado, e sei que isso vai para a ata, para que seja mostrado para todo mundo como que a saúde é tratada, tanto no território do Jabaquara, como no território da Vila Mariana. Muito obrigada. Leni, eu vou dar uma lida rápida no chat aqui. Cristiano Torres, convidado, bom dia, estou sem microfone, sou Cristiano Torres, do Conselho da Supervisão Técnica de Saúde Vila Mariana, segmento usuário. Mauro, esse documento não é um decreto, é uma ordem interna que não tem o poder de obrigar ninguém que não seja subordinado à secretaria. Os conselhos gestores são regulados por lei federal, lei municipal e decretos. A supervisão técnica de saúde deveria fiscalizar as UBS se elas estão realizando as reuniões obrigatórias mensais de forma virtuais. Alberto Quintino, prefeito, perfeito, Mauro. Mauro, o que defendemos é que as reuniões sejam semipresenciais, um gestor, um trabalhador e 2 usuários na unidade, e os demais por acesso remoto e virtual. E que os atuais conselhos gestores tenham seus mandatos prorrogados até possibilidades que sejam... Está difícil de ler porque ele não abriu. Que sejam liberadas reuniões presenciais. Isso. Depois, Mauro de novo. Que os atuais conselhos sejam recompostos. No caso do segmento usuário, a recomposição deve ser feita via Movimento Popular de Saúde. Regiane, temporariamente no bate-papo. Mirta, temporariamente no bate-papo. Mauro, entendo ser razoável a exigência de que os conselheiros estejam vacinados para participar das reuniões destas. Eu não consigo ler porque não me abre aqui. Dentro das UBS. Dentro das UBS, ok. Seu João Mariano denuncia atitude agressiva do atual secretário Edson Aparecido contra a conselheira participativa Sueli Gomes no ato de anúncio das obras da nova UBS Vila Guarani. Mirta, temporariamente no bate-papo. Mauro, Movimento Popular de Saúde tem autonomia para se organizar e escolher os conselheiros do segmento usuários
para recompor os conselhos de unidades. O Conselho Gestor de Americanópolis não realiza reuniões há mais de um ano. Carlos dá volta temporariamente no bate-papo. É isso aí, Leni. Ok, então nós temos o Alex, né? O Alex. Elias, você está com a mão levantada outra vez? Ou você vai falar de novo depois? Elias, desculpa, eu esqueci a levantada. Ok. André, você está de mão levantada, por favor, né? porque eu não tenho como mexer aqui no Tá celular para estender a mão pelo chat. Ok. Senão o celular desliga, por favor. Tá, então agora, no caso é o Alex. A Sueli, você vai falar de novo, Sueli? Não? Sueli, você está satisfeita com a sua fala? Você quer falar mais alguma coisa? Ah, tá. Desculpa, Leni, é que eu esqueço. Tá? Imagina. Então é o Alex, o André e depois a Mirta, tá bom? Pode falar, Alex. Bom, primeiramente, bom dia a todos novamente. Eu sou o Alex, faço parte do Consabeja, na parte da saúde. O que eu quero contribuir, né, com esse debate sobre a questão de eleição online é como alguns outros conselheiros têm falado, não só dentro das reuniões, mas também militantes e pessoal que está na área da saúde também, né, como algumas lideranças. A nossa dificuldade que nós temos em relação já às reuniões, como todo mundo sabe, a dificuldade que nós temos como nos posicionar nessas reuniões online, dificuldade de compreender, de entender o outro. Agora, imagina a gente pensar numa eleição. Como seria essa eleição? Não tem nenhum formato disso. Ainda eles colocam como um projeto piloto, algo que não tem nenhuma descrição de como vai ser realizada uma eleição como essa, né? E o que a gente tem discutido algumas vezes é em relação a como poderia se fazer, então. Nós estamos num momento agora em que a quarentena está sendo reduzida, né? Nós estamos no mês de agosto, onde o próprio governador já está tirando as quarentenas, já está reduzindo a quantidade de pessoas, já está aumentando pessoas por locais, como já colocou, as escolas estão voltando. Então, eu acredito que antes do final do ano, nós vamos ter um outro panorama, uma outra situação. Para que nós vamos, então, agora, nesse momento, né, que está próximo de um formato diferente, começar a oferecer algo que não tem nenhum respaldo, não tem um formato ainda. Para quê? Sendo que agora podemos, já antes do final do ano, fazer, provavelmente, um processo eleitoral que nós estamos já acostumados, né? E quando se coloca também essa questão de prorrogação de conselhos, poderia pensar, por exemplo, o conselho é formado de suplentes e titulares, correto? Então, o que nós podemos pensar? Em fazer, se quer prorrogar, faça uma prorrogação por alguns meses à frente e pode até fazer uma situação como essa. Coloque os suplentes como titulares, né? Isso é uma sugestão, tá? Os suplentes como titulares e os titulares como suplentes, né? E dê mais uma prorrogação de 3, 4, 5 meses, que seja. São sugestões que não são pessoas que foram eleitas, né? E que estão lá numa representação. Agora, se nós pensarmos em ficar colocando para algumas entidades, ficar colocando, como até foi bem colocado, o Movimento Popular de Saúde. O Movimento Popular de Saúde, ele representa uma parcela do segmento usuário, não representa todo o segmento usuário, né? Porque o segmento usuário ele é composto de Movimento Popular de Saúde, Movimento Social Comunitário, pessoas com deficiência, e assim vai, né? Então, não há uma única representatividade. Eles poderiam fazer os seus representados. Agora, em relação ao movimento social comunitário e outros, vão ter outros representados também. Então, a gente tem que tomar cuidado. Temos que tomar um pouco de cuidado nessas questões de representatividade, né? Mas é uma linha também que nós podemos ir também. Os movimentos também poderem se apresentar os seus conselheiros para provavelmente para uma decisão
de uma eleição no formato de aclamação, né? Mas depois que essas entidades fizerem os seus representantes. Então, assim, a grosso modo, eu acredito que não só o Jabaquara, eu tenho andado em outros lugares também, da Zona Sul, Zona Norte, os conselheiros não estão de acordo com essa questão de online. Ainda visto hoje que nós estamos, mas falta frisar, reduzindo, né, a quarentena. Para que nós fazemos isso agora numa questão achatada, né? Fazemos essa posição de fazer uma questão online. Então, fica aí uma contribuição e pedir, mais uma vez, assim como o Mauro também colocou em relação a ter representantes nessas reuniões que nós temos online, de segmento usuário. Por quê? Nessas reuniões online que hoje ocorrem, quem está presente, quem está presencial, é o trabalhador e o gestor. Que nós possamos ter um representante ou 2 representantes de segmento usuário participando, que nem aí nesse momento, que tivesse uma reunião onde o segmento usuário estivesse na mesa também, né? Por quê? Porque, às vezes, nós, como online, temos a dificuldade de nos expressar, de nos colocar as palavras que devem ser corretas, mas aqueles que participam de todos os atos que nós estamos realizando, na mesa, pode estar até ajudando na discussão das pautas da reunião dos conselhos. Então, fica esses itens aí, fica essa minha fala aí para poder contribuir. E tudo também, para finalizar, tudo é como documentos. Acho que como essa reunião hoje extraordinária está sendo realizada aí, cabe aos conselheiros também fazer um documento, né, do que se deliberar dessa reunião hoje, o que for aprovado. Que o segmento, que o conselho faça um documento aprovado dizendo de estar contrário a essa eleição online e colocando sugestões de participação das reuniões. Eu acho que um documento saindo desta reunião seria de grande valia, porque aí manda documento para a coordenadoria, para a supervisão, para o secretário, né? E aí faz esses trâmites normais. É isso aí. Obrigado aí pelo tempo. Desculpa se eu tomei muito tempo. Obrigada, Alex. De qualquer forma, eu já esclareço para vocês que o objetivo desta reunião foi justamente dar conhecimento aos senhores conselheiros do que foi solicitado. Essa reunião está sendo gravada, será registrado em ata e será encaminhada a decisão para a Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste, já que foi solicitado para as gestões participativas das supervisões que se manifestassem, tá? Então, por isso, o motivo desta reunião, tá? Então, essa ata será encaminhada para a Sudeste com o posicionamento de Vila Mariana e Jabaquara, ok? Não, tem a Mirta na frente, Elias, e não sei se tem mais coisas no chat, Max. Se puder olhar, eu agradeço. Mirta, sua vez. Agora será a minha vez, né, Leni? Desculpa, André. Já pedi há muito tempo. Verdade. Nada. Gente, só que eu vou pedir uma gentileza. Sem querer ser muito chata e sendo, gente, vamos assim, fazer falas objetivas, tá? Porque, embora eu tenha deixado o Alex falar, ele falou bastante, então eu vou pedir para o Max 3 minutos para cada um, tá bom, Max? Para a gente controlar um pouco o tempo, porque senão a gente não caminha, tá? E o objetivo dessa reunião é somente falar de eleições. Então, eu peço para a maior objetividade possível por todos, tá? Muito obrigada. Pode falar, André. Então, o que eu tenho que falar é isto. De acordo com esse decreto que esse senhor desaparecido lança com relação ao conselho e os conselheiros, é um descalabro muito grande da parte dele, é um desrespeito muito grande com a população e com o conselho e com o próprio SUS. É uma pessoa
que não tem conhecimento algum, praticamente, com relação à saúde, pelo que ele demonstra. Que um papel desse que ele está aprontando, o que mais ele quer é a distância da população. É um trabalho que nós faremos a benefício da população, a benefício da melhoria e do bem-estar dos pacientes e do munícipes, e também das unidades de saúde em gerais. Ele deveria respeitar, porque é um trabalho que nós faremos totalmente 100% voluntário, e aí ele tem um papel, uma situação de fazer um papel desse, lançar um decreto desse, desrespeitoso à população, ainda oferecer a alimentação, pensando que a população está morrendo da fome, está pedindo auxílio ou esmola para ele. Não estamos pedindo nada para ele. Graças a Deus trabalhamos para nos manter. E outra coisa, que eu também reforço a fala da Sueli e do João Mariano com desrespeito, que desrespeitou, além de uma conselheira, uma mulher, colocar o dedo na cara. Eu estava presente, acompanhei 100% a situação. Tanto que eu ia chamar o Aloysio Nunes como prefeito para acompanhar os procedimentos, mas como que teve pessoas que pediram para eu não chamar, eu deixei quieto. Inclusive, ele pediu para que o supervisor não mudasse um prego da obra lá da Americanópolis, e com o dedo diretamente na cara da conselheira. Foi um desrespeito muito grande dele. André, então, eu repúdio a situação e o desrespeito dele, eu repúdio, porque ele deveria ser punido, deveria ser realmente exonerado do cargo que ele assume. Principalmente, ele não tem conhecimento de saúde, como a Sueli falou, um professor de história, que talvez a história, que ele não, acho que não, nem da história ele tem conhecimento do Brasil, nem de política. Eu, como leigo, eu acho que eu tenho acompanhado melhor do que ele. Então, o que devemos fazer é totalmente repudiá-los mesmo. E principalmente essa atitude da distância dos conselheiros, distância da população, participar dos procedimentos da área de saúde. Porque ele quer isto, que não quer presença do conselheiro, porque ele pode fazer, pintar e bordar e deixar e ficar por isso mesmo, ficar impune. É isso a minha fala. Obrigada, André. Obrigada, Mirta. Oi, pessoal, é uma questão de encaminhamento. Eu acho que nós devemos fazer realmente esse documento, né, contrário ao processo eleitoral nesse momento, né, principalmente por causa dessa variante Delta, que a gente não sabe, a situação está bastante instável, né, então, quando a situação se normalizar, daí a gente fazer tanto reuniões presenciais quanto eleições presenciais, porque a coisa realmente está meio complicada e assim não está esclarecida a situação e não está definido nada, né? Então devemos fazer um documento em relação a isso. Outro documento seria denunciando e repudiando o que aconteceu com a Sueli. Nós temos que fazer, isso aqui foi colocado no conselho, nos dois conselhos, e nós temos a obrigação de fazer esse documento denunciando essa atitude do secretário e repudiando e pedindo até medidas cautelares com relação a isso que aconteceu, com a falta de respeito, tanto na parte feminina quanto na parte de tudo que ela falou, que agora não dá. Nós temos que fazer esse documento e devemos aprovar aqui nesse conselho. Então, são essas duas, uma todo mundo já está colocando, né? Que é o primeiro documento, e deveríamos sair com esse segundo documento denunciando e repudiando tudo que aconteceu com a conselheira. É isso. Obrigada, Mirta. Elias, e logo em seguida o Mauro. E não sei se tem alguma fala no chat. Elias, pode falar.
O Alex continua com a mão levantada. Sobre o que o Alex falou, a Mirta, a respeito de se adiar e manter os antigos conselheiros, na minha unidade não tem nenhum. Gente, tem várias unidades aí que não tem um conselheiro. Os que eram conselheiros, que foram, que deveriam continuar exercendo o direito de ser conselheiro, porque adiaram a eleição, eles não estão frequentando a unidade. Um deles é o irmão do Mauro, jornalista, que está aí presente. E outros que deveriam continuar, não continuaram, eles nem na UBS vão, até porque o irmão do Mauro já tem uma certa idade, para mim, eu não tenho medo, mas ele se fechou dentro de casa, outros conselheiros também se fecharam dentro de casa para não se contaminar, com medo. Agora, quanto a respeito do que a Mirta falou, dessa variante, eu me vacinei, para quê? Não foi para ficar imune? Se a variante 1, 2, 3, 4 for me pegar, então não vou sair mais de casa, porque por aí vem mais outras variantes. Quer dizer, eu sou a favor de se fazer a reunião presencial, sou a favor... não vai ficar todo mundo dentro de uma salinha fechada, tudo bem, vamos fazer numa área aberta, mas se fazer a reunião e se fazer a eleição, porque tem fatos acontecendo na UBS Geraldo, não nada contra a gerente, mas coisas que a gente precisa saber e a gente não pode ficar cobrando. Eu não me sinto no direito de cobrar, apesar de ser do Conselho Fiscal de Obras e Reforma, eu estou lá todos os dias fiscalizando a obras e reforma e estou cobrando. Mas na parte de conselho gestor da unidade, eu não faço parte, eu sou apenas candidato, né? E sou o único representante da comunidade. As pessoas da comunidade me cobram coisas, tipo, essa semana me cobraram, olha, nós estamos sem ginecologista. Eu perguntei para... Beleza, 1 minuto mais só. Ok, eu perguntei para a Bruna, fui querer saber e tal, mas eu não tenho direito, como cidadão eu tenho, mas como conselheiro eu não tenho como cobrar. Então, eu gostaria de fazer o mais rápido possível essa eleição, nem que seja num local aberto. Lá na própria UBS Geraldo tem condições, tem a área da cozinha lá, que é uma área coberta, aberta, e a gente pode fazer essa reunião tranquilamente. Não precisa ser dentro de uma sala fechada, ok? Obrigado. Leni, eu vou ler rapidinho o chat. Mauro, concordo com o Alex, falei para o Movimento Popular de Saúde com os movimentos locais para organizar a recomposição dos conselhos até que se promovam as eleições regulares. Temos o caso da UPA Jabaquara, que foi inaugurada e não tem conselho nenhum. Na reunião do Hospital Saboia, no dia 3/8, o organizador da reunião, mesmo sem ser conselheiro, impediu a participação online de 4 cidadãos usuários. Parece que a Supervisão Técnica de Saúde, que é um conselho que faz de conta só para inglês ver. Vide exemplo do Conselho Gestor de Saboia. A Supervisão Técnica de Saúde deveria garantir a infraestrutura das UBSs para as reuniões online. Temos muitas deficiências. Cristiano Torres, concordo com o senhor André, repudio ao comportamento do secretário de Saúde com a exoneração do mesmo, além do registro de boletim de ocorrência. A Cleo está temporariamente com bate-papo e o Mauro estou com o microfone. Então, o Mauro levantou a mãozinha, também está querendo falar alguma coisa. Pode falar, Mauro. Mauro, estão ouvindo? Sim. Ok, pode falar. Aqui é o seguinte, 3 minutos, hein? 3 minutos só. Essa posição do secretário, Edson Aparecido, é muito estranha dele falar do Americanópolis, porque o Americanópolis está sem reunião do conselho há mais de 1 ano. Então, como é que vai cobrar do conselho a realização das obras se não tem conselho gestor fiscalizando? Outra coisa, eu estou falando só para registrar de viva voz, a questão do exemplo que a gente tem no Hospital Saboia, mesmo não sendo da
supervisão, ele é da Secretaria de Saúde. E o Saboia tem realizado reuniões com meia dúzia de pessoas e deliberado. E quem coordena a reunião é um funcionário que nem conselheiro não é. E está impedindo a participação da comunidade. No caso que a gente tem também, a questão da UPA Jabaquara. A UPA Jabaquara foi liberada ou entregue às obras em 9 de março e até hoje não tem elevador funcionando, oxigênio, o raio-x não funciona, não foi instalado e nem a cadeira de dentista. E lá não tem conselho gestor. Então, quer dizer, e outra, o problema do projeto lá foi erro de projeto, quer dizer, responsabilidade direta da Secretaria Municipal de Saúde fiscalizar. Então, quer dizer, a gente está com um secretário que não conhece a história do SUS, não conhece a história dos conselhos de saúde. Os conselhos de saúde existem antes do SUS, né? É uma ignorância do secretário, e o secretário está mais preocupado em uma privatização. Ele não aceita esse lema de que o SUS é público, gratuito e universal. Ele quer acabar com essa palavra de gestão pública, e para isso ele tem que enfraquecer os conselhos gestores e o controle social. Eu estou fazendo esse registro porque o secretário está ofendendo os conselhos e esvaziando. Então tem que ficar esse registro, tá? Obrigado. Tem muita gente de mãozinha levantada, mas eu acho que foi esquecimento, tá? Então, aqui eu estou vendo a Daniele da UBS Geral está de mãozinha levantada. Você quer se manifestar? Quer falar alguma coisa? Oi, bom dia. Arielle, Bom dia. do Geraldo. Arielle, desculpa. Só para fazer uma observação no que o conselheiro, no Elias, a UBS Geraldo, em momento nenhum, ela ficou sem ginecologista, né? Somente no mês de julho, nós estávamos com um ginecologista de férias, né? Mas a gente tem agenda de ginecologista e temos 2 ginecologistas na unidade e mais uma médica generalista que também atende a ginecologia. Era só isso. Obrigada. Obrigada. Então, eu estou entendendo que as mãozinhas só estão levantadas. Alex, Elias e... Só para complementar. Daniele, Arielle, você abaixa a mãozinha, por favor, Arielle? Obrigada. Só para complementar o que a Arielle falou, desculpa, sim. Arielle, eu não complementei a fala da Bruna, que eu fui questionar a Bruna a respeito e ela me confirmou a mesma coisa que o usuário não soube, ou não sei lá, ela não foi lá... Não estava bem informado, né? Que não havia... Mas está certo o que a Arielle falou. Tá bom. Obrigada, Elias. Ok. Obrigada. Bom, gente, então eu acredito que, esgotadas as falas, a gente poderia entrar em processo de votação. Elias. Tem mais coisa, o Max? Você está Max, tem mais alguma coisa escrita? Você está de microfone fechado. A Eva entrou temporariamente no bate-papo. A Mirta disse que não tem mais acesso ao chat. Ok. Alex, você está de mão levantada, é só baixar a mãozinha se você não quer falar, por favor. Ele falou que queria falar de novo. Quer falar de novo? Tá. Então pode falar, que é só você que está inscrito. O Mauro colocou: entendo que a votação deve ser contra a eleição online. Então, acho que o Alex acho que está com alguma dificuldade, que ele não está falando. Então, ele escreveu alguma coisa aí, Max? Ele escreveu alguma coisa? Não tem nada da parte dele. Eu estou achando que ele caiu, viu? Bom, mas de qualquer forma é o seguinte, eu acho que acho que está esclarecido o suficiente. Alguém tem dúvidas a respeito do seu posicionamento? Bom, da minha parte, Eleni, eu ainda não dei meu parecer, né? Sim. Eu, como conselheiro gestor titular da supervisão técnica, fazendo parte da comissão executiva, da comissão de obras e da OBS Canaã, eu repudio esse decreto, desse papel que veio parar aqui na minha mão, que eu fiz questão de imprimir, né?
Eu acho um absurdo, tá? Eu acho um absurdo esse procedimento desse secretário. Então, o meu voto é não. De forma nenhuma, isso que ele está pedindo. E outra coisa também, né? Ele, pelo menos, dê a cara para ser estapeada. Ele não aparece. Nós tivemos pessoalmente no gabinete dele convidando para uma reunião. Sequer ele apareceu, ele mandou um mandatário. Então, eu repudio toda e qualquer atitude desse secretário. Ele deveria preparar uma carta de demissão e se demitir do cargo. É isso. Esse era o meu voto. Ok, Max. Seu João está de mão levantada, né, seu João? Isso. Ô, Nelly, só lembrando, desculpa, vou fugir um pouquinho do foco. Em cima das palavras do Mauro, eu estava na reunião do Saboia e aí eu fiz uma proposta para a diretora do Saboia. Ela concordou de eu pegar eu e mais 4 pessoas que na hora estava presente na reunião. Aí ela sugeriu que nós, dia 10, às 14 horas, nós fôssemos lá conversar com ela. Só que ela fez uma exigência e eu gostaria que você nos ajudasse nessa exigência. Eu preciso de 5 máscaras dessas que usam na frente aqui. Por quê? Porque ela disse que se nós não for com esse tipo de máscara, ela não vai ceder e não vai deixar a gente participar dessa conversa com ela. Então, gostaria que a supervisão de saúde arrumasse 5 máscaras para que eu desse para as pessoas que vão comigo no dia 10, às 14 horas, para a gente conversar com ela. Seu João, é máscara NR. Ok, obrigado, Sueli. Leni, eu tenho no chat tem uma nota aqui da Sueli. Vou ler agora rapidinho. Sim, pode ler. Vou deixar aqui a minha nota de repúdio contra o secretário de Saúde, Edson Aparecido dos Santos. No dia 8/7 de 2021, várias pessoas, entre essas, políticos, conselheiros e munícipes, inauguramos uma placa onde será a sede da UBS Guarani Vargas, sem estar especificado o início e término da obra e seu valor. No palanque, o secretário bateu nas costas do conselheiro participativo João Batista Mariano e disse: o conselho gestor do Jabaquara bate forte. Fora das câmaras, a atitude dele foi machista e misógina. Eu, Sueli Gomes, conselheira participativa, fui ao seu encontro e com a educação perguntei: quando o senhor vai construir a ama de alvenaria do Americanópolis, de 2 andares, e o senhor prometeu desde 2019? Por que o senhor demoliu a ama de lata do Americanópolis sem o laudo de demolição? Por que os funcionários da obra do Americanópolis estão parados sem receber salários, sendo que a obra está orçada em quase 2 milhões? O secretário posicionou seu corpo para frente, empunhou seu dedo em riste no meu rosto, dizendo que as obras do complexo Americanópolis estão indo muito bem. Só não foi entregue porque o conselho gestor que atrapalha. Disse ao supervisor Mércio que não era para mudar nenhum prego na obra do Americanópolis. Ele nem reconheceu o emblema do conselho participativo, o qual estava na camiseta que usava. Quero uma retratação por escrito do secretário Edson Aparecido dos Santos. O senhor prefeito Ricardo Nunes diz que vai investir alto na saúde. Então, que ele invista em nomear um secretário de saúde que entenda de saúde, que seja um médico generalista, que tenha empatia com a população, que respeite o trabalho de extrema importância dos conselhos no controle social. Grata pela atenção. O Mauro depois colocou que devemos encaminhar as propostas apresentadas mesmo sem consenso absoluto. É isso aí, Lene. Ok, obrigada. Então, agora nós vamos entrar em regime de votação.
pela sugestão do Mauro, que eu acho, a gente pode votar assim. Quem é a favor da eleição online deve se manifestar através de voz ou chat, tá? Quem for a favor da eleição online. Então, nós estamos em regime de votação. Peço aos senhores conselheiros que forem favoráveis à eleição online que se manifestem, tá? Senão a gente considera as abstenções também, ok? Então, eu peço agora, quem for a favor da eleição online, que se manifeste, por favor. Nenhuma nota no chat, Leni. Então... Tá. Então, a gente vai para abstenção, né? E porque os demais são contrários, ok? Pode ser assim? Perfeito. Então, alguém contra? Pelo menos alguém se manifeste se está de acordo com a Leni, sim ou não? De acordo. Então, e só votem os conselheiros, por favor, tá? Para a gente legitimar. Embora esteja com o nome escrito, eu já escrevi os nomes, né? Peço que se manifeste manifestem quem for pela abstenção. Se alguém quiser... O Mauro colocou votação unânime contra eleição online. Não, ainda a gente tem as abstenções. As pessoas podem se manifestar como abstenção também, que nós temos gestores, né, gente? E senhores gestores, por favor, se manifestem, não se omitam e não tenham medo da SPDM, por gentileza. O Cristiano, abstenção. Cristiano, abstenção. Tem mais alguém a favor da abstenção? Por enquanto, é só o Cristiano, Leni. Só o Cristiano. Então, está aprovada a votação, né, que o Conselho Gestor de Vila Mariana e Jabaquara é contra a eleição online. Ok? Perfeito, aprovado e assinado. Ok, e viva o SUS. E viva o SUS. Eu acho que o documento que eu pedi, o segundo encaminhamento, o documento... Então, agora nós vamos votar, né? Ok. Tá? Então, agora, o Alberto Quintino também. Abstenção também, Abstenção também. Tá. Então, são 2 abstenções e os demais são contra, ok? Em relação à moção de repúdio ao ocorrido com a conselheira Sueli Gomes, quem é a favor Não, acho que é contra, né? Quem é contra? Antes de colocar no processo de votação, eu só queria perguntar para vocês o seguinte: é uma moção ou é um documento mesmo para a gente colocar e ir até para o Ministério Público? É isso que eu gostaria de saber de vocês. Para ir para a Câmara, para ir para tudo quanto é lugar. Eu, como sou a principal pessoa, eu quero que seja um documento que vai para a Câmara e tenha medidas cabíveis judiciais. Porque isso, que vai até para o Ministério Público, não é isso, para que as próximas pessoas, seja secretário, seja quem for, possa respeitar, seja o conselho gestor da unidade, seja o conselho participativo, seja que conselho que for. Eu voto pelo documento. Tá, e isso aí, assim, documento e também que vá para o Ministério. Só um minutinho, Max. Que vá para o Ministério, que vá para tudo quanto é órgão. Não, Max, deixa ela falar, Max. Então, que vá para o Ministério Público, que vá para tudo quanto é órgão legal, até para, sei lá, para o coisa do Estado, sei lá, entendeu? Para órgãos que a gente achar cabível, como denúncia, como repúdio, como tudo, entendeu? E como providência também, tomada de providência. Sim, eu concordo, Mirta. E agradeço a sua fala, viu? Nada. No chat está a Andréia do Vila Santa Catarina. Andréia contra a eleição online. Então, ela registrou o voto dela contra a eleição online.
Ok. Então, em regime de votação, existe alguém contra a confecção deste documento, relacionado à ocorrência com a conselheira Sueli Gomes? Existe alguém contra? O Cristiano Torres, ele colocou, concordo com a Mirta e que seja encaminhado para o Ministério Público. Tem alguém contra? Mauro denuncia de assédio do secretário contra uma mulher conselheira do Conselho Participativo Municipal Jabaquara. Então, olha, aqui não acho que ninguém está se manifestando contra, então esse documento está aprovado, só que as comissões executivas, pelo menos, deveriam se reunir para elaborar o documento e mandar pelos dois conselhos. Vocês concordam, comissão executiva dos dois conselhos? Concordo, Sim. Perfeito. Já fica convocado o senhor João e a dona Sueli se reunir na sala da dona Lenin e prepararmos esse documento o mais rápido possível. Concorda de acordo, Mirta? Que conselho... Sim, lembrei agora, indo até para a Corregedoria do Estado também. Tá certo, tá bom. Então fica aprovado esse documento, né? De discordância do ocorrido com a conselheira Sueli Gomes, e a ata será lavrada por mim, eu vou fazer junto, ouvindo a gravação, tá certo? O Mauro está pedindo a palavra para o encaminhamento. Você está de mão levantada? Nem vi que você estava de mão levantada, peraí. Então, Mauro, se você quer falar, pode falar. Pode falar. Está ouvindo, Mauro? Sim. É o seguinte, eu acho que, como essa reunião era para tratar da questão dos conselhos de saúde que estão pendentes, eu acho que a gente deve fazer uma recomendação, por exemplo, porque o documento, desde o decreto inicial da pandemia e depois as ordens internas, falavam de se promover reuniões online. Então, enquanto não se reúne, não se faz a eleição presencial e não se faz as reuniões presenciais, deve-se dar uma orientação firme, clara, objetiva, de que as reuniões online devem ser mantidas nesse período. Porque nós temos, por exemplo, nós fomos agora no Conselho de Saúde, na UBS CUPC, e também na supervisão, houve uma divulgação de que existe proposta de acabar com a AMA CUPC e manter só o serviço de UBS. E lá na CUPC também não tem reunião de conselho há mais de um ano. Então, quer dizer, se eu simplesmente repudiar a eleição online e não fizer nenhum encaminhamento de que se mantenha as reuniões dos conselhos via online, que dentro do possível se recomponha as vagas que estão abertas, vai ficar a situação de não faz a eleição geral, não se recompõe, não se realiza as reuniões do conselho para deliberar de assuntos fundamentais, e o secretário, né, o historiador aí de si mesmo, diz que fica nadando de braçada, porque sai uma deliberação absurda dessa de acabar, no meu entendimento, de acabar com o serviço de AMA do CUPC, e não tem ninguém para se contrapor de forma legal e objetiva, que seria o caso do Conselho Gestor da Unidade em primeira mão. Obrigado. Mirta, eu você pode... mão, Leni, a respeito do que o Mauro está falando. Pode falar, Mauro. Mirta. Então, viu, Mauro, está sendo uma preocupação nossa também, porque o secretário está querendo acabar com todas as AMAs, todas, na cidade de São Paulo. Então, nós temos que depois pautar isso e discutir e fazer algum encaminhamento nesse sentido. Ele está querendo acabar com todas as AMAs, isso em virtude das UPAs. Então, nós temos que fazer uma discussão mais ampla a respeito da diferença entre UPA e AMA, e se queremos que permaneçam as UPAs, porque é isso que ele está fazendo atualmente.
O Mirta, só aproveitando o gancho para você, é o seguinte, como o Mauro citou a situação do CUPC, veja, como nós não temos mais a AMA lá no CUPC, aonde esse pessoal vai? Vai para a UPA Vila Santa Catarina. Numa visita que nós fizemos das obras ali na UPA Vila Santa Catarina, o médico que nos atendeu e nos acompanhou, ele disse que ele estava atendendo, já extrapolando o limite que ele tinha, praticamente ele já estava além do gargalo. Quer dizer, então, se a UBS AMA de uma unidade, ela vai e se dirige para uma UPA, extrapola, né, o limite passível e possível de se atender. No caso, estão com 700 e poucas mil pessoas sendo atendidas na UPA, quando o limite dele era 500. Então, ele está com 200 mil pessoas acima do limite. Então, essa é uma problemática que tem que ser analisada. Agora, por outro lado, é uma coisa muito engraçada que o João Ganeu colocou na reunião e divulgou por e-mail. Os doentes crônicos enfrentam barreiras para a boa assistência. Um novo relatório aponta 7 gargalos que dificultam o cuidado desses pacientes. E no final, praticamente no final do texto, diz, eu vou ler rapidinho. Por um outro lado, uma iniciativa que tem sido adotada por muitos municípios é que já mostra resultados positivos, é a ampliação dos horários dos postos de saúde para o período da noite e aos sábados. Ou seja, isso é tudo consequência das doenças crônicas e dos gargalos que estão ocorrendo. Então, isso aí é um fato para retroceder novamente a AMA para as suas unidades, né, e liberar o atendimento das UPAs, porque as UPAs estão estranguladas. Esta é uma posição desse artigo que foi colocado pelo João Ganeu de Saboia, né, foi divulgado, depois eu até posso divulgar isso pelo Zap. Leni? Oi, pessoal, então eu acho que a gente pode encerrar a gravação. Ô, Leni, só mais uma coisinha, posso? Pois não. Então, da mesma forma como, se vocês aprovarem aqui, a gente poderia ter uma reunião conjunta para discutir esse negócio de AMA e UPA, se ele está querendo fundir a AMA com as UPAs mesmo, porque é o que parece que está acontecendo, a gente também poderia discutir a situação dos pronto-socorros também em São Paulo, pronto-socorros, porque ele também está fechando tudo quanto é parte, não é só do Savoy, mas... a gente tem notícias de tudo quanto é pronto-socorro também, ele está querendo, ele está fechando, ele está tomando essas providências. Então, eu acho que os dois pontos seriam uma pauta para uma reunião entre os dois conselhos e a gente deliberar alguma coisa a respeito disso. Tá, existe, então, essa proposta, né, que a gente pode votar, se os... Elias, já te dou a palavra. Se há interesse dos dois conselhos, a gente pode marcar uma outra extraordinária, né? Eu acho que seria de grande valia isso aí. Lendo rapidamente a continuação do que o Mauro colocou no chat, proposta de se reforçar a necessidade de se manter as reuniões mensais dos conselhos, ainda que de forma online, para que os conselhos se manifestem sobre o serviço, inclusive sobre as propostas de extinção das AMAs, a exemplo da proposta da AMA-UBS. Insisto que o fato de não se realizar as reuniões mensais dos conselhos caracterizará improbidade administrativa dos gestores das unidades. Ok, Leni? Tá. Então, em relação à questão da reunião das unidades, eu acho que cada unidade vai ter que se manifestar sobre como ela está, como se encontra, e a gente pode pedir, principalmente as do Jabaquara, que é em maior número, né? Como está o quadro do seu conselho. Então, se nós temos usuários, se nós temos paridade, isso é importante que cada unidade se manifeste, para eu poder, inclusive, repassar para os conselheiros da supervisão, tá bom?
Então, acho que é importante ver se há possibilidade de fazer a reunião online ou não. Porque não adianta a gente fechar que vai fazer se a gente não tem viabilidade. Por exemplo, lá no Geraldo só tem o Elias de usuário atualmente, não é isso, Elias? Que também é candidato, ele não é conselheiro atualmente, ele é candidato. Então, na verdade, ali no Geraldo, por exemplo, não há possibilidade de se realizar reunião, porque não tem paridade, né? Não tem conselheiro usuário. Só tem gestor e trabalhador, por exemplo, né? Pois no não. COPC só tem um titular usuário, Sim. porque os suplentes se demitiram. Certo. Tá? E o único que estava ainda atuante também bastante forte era o engenheiro Antônio Carlos, mas pelas necessidades da empresa dele, o trabalho está bastante volumoso, então ele pediu, se declinou do conselho gestor. Então só tem um conselheiro gestor. Tá? Aproveitando, Mirta, você que é da parte da Vila Mariana, por favor, se depois comunique comigo para que a comissão executiva da Vila Mariana se junte com a comissão executiva do Jabaquara para a gente preparar essa carta de repúdio da Sueli, ok? Ok, Lili, ó. Lili está pedindo o Elias, depois está pedindo o André, depois a Sueli, depois o Mauro. Então, okay, tá bom? Então, ó, Elias, André, Sueli e Mauro. Pode falar, Elias. Eu ia pedir exatamente o que você falou, Leni. Fazer um levantamento de quais as unidades tem um conselho gestor que está atuando, porque eu não conheço nenhum. Todas as unidades que eu andei aí, as pessoas falam a mesma coisa. O que o Max falou agora, só tem um ou nenhum. Né? Eu tento ficar ali entre a comunidade que me pergunta, que me tenta me contactar, e falo com a Bruna, pergunto alguns fatos que acontecem. Muitas reclamações não são verdadeiras, né? As pessoas às vezes entram na unidade, está nervosa e sai de lá reclamando. Eu questiono e às vezes não é nada daquilo que a pessoa falou, né? Como foi o fato do ginecologista. Mas a única forma que eu tenho é essa, de questionar a Bruna, perguntar, ela sempre me esclarece as coisas, mas conselho atuante não tem, não da parte de usuário. Então, eu gostaria que, como você falou, de um levantamento geral aí da região do Jabaquara para verificar isso, qual a necessidade aí de cada unidade. Obrigado. Então, a gente pede também, aí no caso, peço para a Vila Mariana também nos ajudar, né? Porque, na verdade, o território é um só. Então, para nós, Vila Mariana também precisa apresentar isso de cada conselho. Se consegue ou não, né? Fazer a reunião online. Primeiro, ver se as pessoas ainda têm interesse, não, porque a gente está todo mundo com o mandato vencido, todo mundo necessitando entrar em processo eleitoral para recompor o seu conselho, né? A maioria está sem usuário. Então, eu peço a gentileza para os senhores gerentes para preparar esse quadro, me informar, para a gente até passar, fazendo uma reunião conjunta outra vez, a gente já passa o quadro geral para todo mundo, porque eu acho que só é possível se a gente tiver o mínimo de paridade, que é 2 conselheiros usuários, um gestor e um trabalhador. A gente não conta. Quem é suplente e participa, ele pode ser contado como ativo, né? Então, a gente pode depois até fazer a republicação desse conselho, mas no mínimo com 2 usuários, um gestor e um trabalhador, ok? Na sequência, é o André, a Sueli, o Mauro e o Alex de novo, é isso? É isso. André. Sim, correto. Pode falar, André, rapidamente, por favor. André, não ouvimos você, seu microfone está fechado. André, nós não te ouvimos. Nossa. Oi. Tá ouvindo agora? Agora sim, pode falar.
Então, no Jardim Lourdes, nós temos redução do quadro de conselheiro usuário de dois conselheiros pelo fato de falecimento do seu Nelson e seu Rosalvos, tanto a UBS Jardim Lourdes como o Hospital Saboia, porque eles dois também eram do Saboia. Então, temos essa redução que precisamos fazer essa composição. E também uma coisa que eu queria refletir aqui também, quer dizer, exigir que fosse feito, apesar de sair totalmente fora do assunto, mas gostaria de refletir que era de grande importância fazer uma vistoria no Hospital Saboia com as autoridades máximas da área de saúde para ver a situação e a decadência que se encontra o hospital, principalmente em termos de reforma e assim por diante, contando com o refeitório, que o teto está em uma situação precaríssima. Já cobramos algumas pendências, inclusive a água também, que do segundo e terceiro andar está uma calamidade pura, que não há condição alguma de consumo, e é uma água que o povo consome, né? E tudo. Então, até que disseram que estão programados já para fazer limpeza, descarregar todas as caixas, mas precisamos fazer uma vistoria severa de ponto a ponto do hospital para ver a calamidade e a situação que está. Inclusive o piso, já começando pela entrada de funcionarismo, tem o piso todo desblocado, lugar que quem está cobrindo o cimento ao vivo lá é os paletes. E nos outros setores, cada área, cada sala praticamente é um piso diferente. Então precisamos regularizar essas coisas, precisamos arrumar e exigimos essa vistoria para ver o que possamos fazer para a melhoria do hospital. Tá bom, ok, André, só que você sabe, você está ciente, e a gente continua repetindo que tudo que é relacionado ao Hospital Saboia não existe por parte da supervisão qualquer tipo de ingerência, existe parceria, mas não uma subordinação do Hospital Saboia à supervisão de saúde de Vila Mariana no Jabaquara. Você sabe disso, então eu vou repetir. Então, a gente não tem como interferir diretamente nessa questão, tá bom? Embora você esteja registrado. Mas não tem como enviar fazer um documento. André. Só um segundo, João, desculpa. Mas não tem como enviar um documento e mandar para o órgão superior? Não, tem que ser, isso aí tem que ser, é uma situação em separado. A gente não tem nós não conseguimos fazer nenhuma interferência no hospital. Nós não temos, o hospital é subordinado à assistência hospitalar na secretaria. Tá? Então, assim, a gente não tem como encaminhar um documento, porque eles não são subordinados a gente, né? Então, embora a gente reconheça como justa a reclamação, a gente não tem como interferir lá, tá bom? Ô, Leni, ele estava sabendo, ele estava na reunião, ele foi convocado para no dia 10 ele ir lá às 14 horas, nós vamos ver isso. Ele está sabendo que é dia 10 às 14 horas, ele foi convocado para ir também lá. Eu não sei por que ele está tocando nisso. Tá certo, então. André, nós não vamos mais discutir esse assunto. Se dia 10 vocês vão lá, vocês vão conversar sobre isso lá. Ok? Obrigada, Sueli. Tá. Então, eu sugiro que mesmo que os conselhos não estão repostos, que a gente possa ter reuniões. Todo a UBS tem uma área aberta. Então, que tenha o gestor, o trabalhador e o usuário para poder fazer essa reunião. Para depois recompor um conselho, para depois, e normalmente, se tornar as reuniões presenciais. O que não pode acontecer é passar mais de um ano as UBS sem conselho, sem poder prestar conta à comunidade. Só isso. Sueli, obrigada, Mauro e Alex por fim, e a gente vai encerrar, tá bom? Mauro, estão ouvindo? Mauro? Ok, sim, Mauro, pode ir em frente. Deixa eu só falar. Primeiro, eu não sou conselheiro de saúde, tá? Então eu estou aqui como cidadão. Então essa questão burocrática de vocês,
quem se subordina a quem, isso daí para mim é grego. O que o André falou e o Elias falou com propriedade é o seguinte: se eu faço uma reclamação na supervisão técnica de saúde e ela não tem ingerência sobre uma ou outra unidade, ela que mande o documento para a Secretaria Municipal de Saúde, mesmo que seja em forma de uma indicação. Então, não é que a supervisão vai obrigar o Saboia a cumprir a lei. A supervisão vai registrar que recebeu uma notícia de um conselheiro ou de um cidadão e encaminhou para a Secretaria Municipal de Saúde tomar as providências. O caso que eu achei absurdo, que eu não vi ninguém comentar ou se manifestar, a exigência de máscara N95 para receber a Sua Alteza, a Imperatriz do Saboia. Entendeu? Porque aqui nessa sala, quantas pessoas estão usando máscara N95? Visualmente aqui eu estou vendo que as máscaras são de proteção, mas não estou vendo nenhuma N95. Eu vou nas unidades de saúde UBS, ninguém exige que as pessoas entrem com máscara N95. Só por isso já é um grave abuso de autoridade. Ou é para todo mundo ou é para ninguém. E a outra coisa que eu estou registrando é o seguinte: eu, como cidadão, fiz pedido de acesso à informação para todas as UBSs, as unidades aqui do Jabaquara, qual é o conselho, quem está ativo, qual é o calendário, qual foi as atas da última reunião, porque a partir dessa resposta, ou se recompõe o conselho, ou vai tudo para ação judicial, porque é improbidade administrativa. A gestão não tem, o gestor é automático conselheiro. O funcionário está na unidade. Quer dizer, ninguém está falando que tenha que ser obrigado a deliberar, pode até não ter coro para deliberar, mas que tem que abrir a reunião e fazer os encaminhamentos, tem que fazer, porque o controle social é imperativo constitucional, não é optativo da gestora da unidade abrir ou não a reunião. A reunião tem que ser aberta, não tem quórum, abre a reunião, fecha a reunião. Agora, o absurdo é você ficar um ano sem um conselho funcionando, quando a gente chega lá, acabou um serviço e ninguém disse nada. Obrigado. Mauro, se você observar agora a minha máscara, essa máscara é a N95. Ok? Todo mundo, se não conhece, está aqui a minha máscara. Tá? Ela vem. Ô, Max, tudo bem, mas ele está falando assim que ela não pode obrigar a gente ter esse tipo de máscara para fazer uma reunião com ela. Porque a gente corre muito eu concordo. Máscara, então ela que providencia para a gente. Ela não é tão autoritária? Sim. E já que eu não ia falar do Saboia, porque, como a Leni falou, a supervisão não tem ingerência sobre. Mas como o Mauro falou que toda reclamação que a gente é feita aqui na supervisão pode ser encaminhada à secretaria para poder passar para a gestora, eu gostaria de deixar aqui o meu repúdio, porque na reunião do dia 3/8/2021 do Saboia, a gestora não liberou no lobby o acesso ao Mauro Alves da Silva e ao Guilherme. Eu questionei, o seu Carlos Nascimento questionou, o João questionou, o Everaldo questionou, o André futuramente, depois quando ele entrou, ele questionou. Aí o senhor Ganeu falou que era parte do regimento e que para ele participar, ele já tinha sido avisado 7 vezes, só que eu não me lembro de em janeiro ter tido reunião do Saboia, se teve, eu peço desculpa, mas eu não lembro, e que ele não poderia participar da reunião, porque poderia fazer, as pessoas não queriam o direito de imagem exposto e que ele poderia indevidamente usar as imagens. E nós questionamos o quê? Que desde sempre o Mauro faz um trabalho muito bom junto com a gente na área da saúde, mostrando o que acontece, filmando. Então, ele nunca coloca algo para denegrir a imagem de ninguém. Ele usa o tempo dele para poder divulgar o que está acontecendo no território do Jabaquara. Questionamos, batendo na mesma tecla, mas eles falaram que não. Aí, no final da reunião, o senhor Ganeu falou que o Mauro seria bem-vindo à reunião, desde que ele não gravasse na próxima de setembro, ou então que ele conseguisse a autorização de todas as pessoas que compõem o conselho gestor da unidade para poder gravar e poder usar a imagem.
E outra coisa, nós, no grupo do WhatsApp do Conselho Gestor, onde nós fazemos partes, já teve uma votação falando que, como é online, que fosse liberado a gravação. Mesmo assim, ele falou que não, que esse documento, na época, não tinha online, mas está valendo. Então, eu deixo aqui o meu repúdio, porque eu acho isso uma ditadura, um atraso, uma falta de transparência nas informações. Muito obrigada. Alex, você é o próximo, por gentileza, pode falar. Primeiro, só quero agradecer aí a todos por participar da reunião e também parabenizar também por uma reunião que eu achei muito boa, uma reunião com efetividade mesmo, né? Onde saem documentos para fazer a busca da solução dos problemas que estão ocorrendo. Então, é só isso mesmo, só para agradecer aí e quero participar das outras aí também, que eu acho que aquele ponto que foi levantado aí pela uma das conselheiras em relação a uma reunião com uma pauta extraordinária em relação ao fechamento dos AMAs, né, para entretenimento da UPA, é importante, porque é incrível que em todas as gestões, a primeira questão que eles querem fazer é fechar o AMA. Não é a primeira vez que estamos enfrentando isso. Já foram por mais de 3 ou 4 vezes isso ocorrendo, onde até o Ministério Público entrou na ação para que isso fosse evitado e até fez o retorno, né, de algumas AMAs na ocasião. Então, acho que está aí, eu quero só agradecer e um bom dia a todos aí para vocês. Dá licença, no mês de janeiro não houve reunião do Conselho Gestor do Saboia, tá? Quem está falando é o Carlos, conselheiro do Saboia. Lendo rapidamente o chat, o Alberto Quintino, ele diz que na unidade dele está totalmente ativo, inclusive hoje, das 14 às 16 horas, teremos nossa reunião ordinária, que ocorre toda primeira quinta-feira do mês. A Marisa Alves saiu do chat, Tiago Petruccini também não tem mais acesso ao chat, e o Mauro colocou: acho um absurdo que foi exigido pela diretora do Saboia, nas palavras do conselheiro João Mariano. Ela teria cobrado dos conselheiros o uso da máscara KN95. Algumas daqui da sala estão usando esse tipo de máscara. Depois, supervisão pode fazer indicação para a Secretaria Municipal de Saúde sobre o Saboia. Alberto Quintino, novamente dizendo, é importante que o documento que citará o incidente com o secretário tenha algo a mais do que apenas o fato, mas algo registrado, pois senão, ao ser confrontado, poderá ficar apenas versões contraditórias e pode não levar a lugar nenhum. Isso é o que está no chat. Leni, agora é a sua vez. Bom, gente, em relação, eu acho que eu mantenho a proposta da gente fazer o levantamento por unidade, das condições, ver aonde existe necessidade de recomposição, que é o caso do Geraldo, por exemplo, né? E a gente marcar para uma próxima extraordinária, aí as comissões executivas se organizem para a gente fechar uma data e a gente falar da questão das AMAs, tá bom? Eu acho que aqui a gente cumpriu a nossa tarefa, eu acho que a gente já tá extrapolando para outros assuntos. Por conta disso, eu gostaria de agradecer a presença de todos, embora tenha a Sueli e Mauro ainda com a mãozinha levantada, eu acho que a questão específica das eleições online já foi superada, tá? Só se vocês quiserem falar alguma coisa a mais a respeito disso, senão eu vou estar encerrando a reunião. Sueli, você quer falar? A Sueli pediu a palavra, mas é sobre o assunto das eleições? Ela já falou. Já falou? Já. Elias, no chat aqui, gostaria de saber se a supervisão já tomou alguma providência sobre as reclamações feitas com todas as reuniões sobre o Saboia. E o Mauro tem que dar prazo máximo para as respostas, pois isso está sendo pedido desde há muito tempo.
Gente, pois não. O tema controle social permeou a reunião. É isso. Ótimo. Gente, nós não temos autonomia de mando naquela unidade. O Hospital Saboia, se vocês quiserem que se encaminhe um documento, a comissão executiva se reúne e faça essa solicitação junto à secretaria. Nós não temos jeito de chegar e falar, Saboia, olha, está acontecendo isso, teve essa reclamação, que providência vai tomar? Eles podem sequer dar atenção para a gente, vocês têm que entender isso. A gente não tem poder de mando sobre a unidade hospitalar Saboia. A quem eles se reportam? Ao secretário da parte hospitalar. Né? A secretaria, acho que é a doutora Marilange, se não me engano o nome dela. É para lá que tem que pedir, não tem como a gente fazer enquanto supervisão, eu não posso encaminhar uma coisa que a gente não pode pedir providência. Ela vai falar, quem é você? Quem vocês são para pedir? Não estou falando os conselheiros, não estou falando da gente, enquanto supervisão. Eles podem ser isso é verdade, viu, Leni? O poder de comando teria que ser das autarquias, que já nem tem mais autarquia, me parece, né? Mas é direto com o secretário mesmo. Nós seria UPA, AMA, né? UPA também, né? UPA para nós, UPA, AMA e a UBS e ambulatórios de especialidades, né? Séculos, esses equipamentos, né? Leni, dê voz para o Mauro, ele levantou já faz um tempinho. Tá bom, Mauro, pode falar. Exatamente, é porque o pessoal tem que imaginar o seguinte, o princípio constitucional é da unidade. Então, como é que eu tenho uma supervisão que pode fiscalizar a UPA Jabaquara, não pode fiscalizar a UPA Santa Catarina, não pode fiscalizar o Hospital Saboia no território, sendo que as UBSs encaminham pacientes para a UPA Saboia. Eu não estou falando que vocês têm o poder de obrigar ou determinar, mas os casos são conexos. Então, tem que sair o documento da supervisão cobrando providências via Secretaria Municipal de Saúde, porque eu não afeta... tenho poder para isso, Mauro. Vocês têm que... É o que eu estou falando. A comissão executiva do Conselho Gestor do Jabaquara ou do Vila Mariana, ou os dois juntos, pode fazê-lo. Faz um documento e a gente encaminha pelas vias normais, que é pela hierarquia. Vai para a Sudeste e manda para hospitalar. Isso. Entendeu? Mas é a comissão executiva que vai fazer, não é a supervisão. É o conselho gestor da supervisão. Entendeu? O que eu quis dizer é o seguinte, o tema Saboia faz parte do debate do conselho da supervisão. Porque eu sei que faz parte, tanto que é registrado todo mês, Mauro. Entendeu? A única coisa que a forma de encaminhar é que tem que ser, tá bem claro para vocês, que a forma é pelo conselho, não pela supervisão. Porque dá uma impressão de ingerência que nós não temos nenhuma. A gente não tem autonomia para chegar lá e falar. É diferente da UPA Jabaquara, que está sob contrato de gestão, mas está sob a supervisão da Supervisão de Saúde Vila Mariana Jabaquara. Entendeu? É diferente. Leni, o João está querendo falar. Tá Vila bom, Clara pode falar, seu João. É difícil, Leni, mas eu sei. É a comissão que faz esse documento, não é a supervisão. Ou a comissão executiva da supervisão, que tem que fazer e enviar para a Leni enviar para lá. Não é a Leni, não é o Dr. Márcio, não é ninguém, é a gente que tem que fazer o documento. Ou o Movimento Popular de Saúde. O Movimento Popular de Saúde também tem essa mesma autonomia. Fazer o documento, encaminhar para a supervisão e a supervisão fazer o trâmite certo, gente. Para de bater na Leni por causa desse tema autarquia hospitalar, que não é autarquia hospitalar, não é autonomia da supervisão de saúde. É o secretário, é a secretaria, gente. Bom, é isso, gente. Mais alguma coisa?
Eu agradeço a presença de todos, portanto, senhores gerentes, senhores usuários de ambas as supervisões, muito obrigada pela presença, tá? Eu vou encerrar a gravação e vou encerrar a reunião, tá bom, gente? Muito obrigado pela presença de todos, um bom dia, viu? Obrigado. E hoje ainda dá tempo de fazer almoço, gente, isso é muito bom. Obrigado e bom dia. Bom dia a todos, viu? Bom dia a todos, bom dia a todos. Bom dia a todos. Obrigada, um bom dia. Gente, tô parando, tá? Ok. João